eu sempre fui um aluno que tive muita dificuldade com a disciplina de língua portuguesa, sempre foi uma pedra no meu sapato. Eu prestei o concurso para o TRT da primeira região, Rio de Janeiro, consegui gabaritar toda a parte de português. Hoje, além de aluno, eu sou colega de trabalho dele no TRT e queria aqui deixar o meu agradecimento, o meu abraço para o professor Marcelo Rosenthal. Fui aluna dele, preparatório para o TRT de uma forma muito rápida. Eu aprendi o português, fiz o concurso, fui aprovada e sou servidora do TRT desde então. O professor Marcelo Rosenthal, ele está ali para ensinar a gente a colocar o X no lugar certo na hora da prova. Quando eu comecei a estudar, uma das grandes dificuldades que eu tive foi na matéria de língua portuguesa. Eu tinha uma dificuldade absurda com interpretação, com sintaxe, com morfologia. Depois que eu estudei com ele, efetivamente, eu consegui passar no concurso da Polícia Civil, do Tribunal Regional do Trabalho, para a Polícia Rodoviária Federal, onde eu exerço minhas atividades hoje, uma atividade brilhante, que eu sou apaixonado. O Marcelo Rosenthal foi fundamental na minha aprovação, me ajudou bastante e eu sou agradecido. Um grande abraço para ele. Meu nome é Rodrigo, eu sou analista administrativo do IBAMA. Eu me dei muito mal no início, eu reprovei em todos os concursos que eu tentei e eu tinha um pouco de dificuldade nessa disciplina em concurso e não vinha me dando muito bem nos concursos que eu tentava. E eu me dediquei muito à disciplina de português, eu corrigi muitas provas com o professor Marcelo Rosenthal, eu virei muitas madrugadas estudando português com ele. Dediquem-se ao português, escolha um professor bom como o professor Marcelo Rosenthal, que facilita muito a sua caminhada, facilita muito a sua aprovação, que é o objetivo de todo mundo que inicia o concurso público. Salve, salve, galera! Vamos a mais uma tradicionalíssima live. Hoje nós vamos corrigir uma prova muito legal da Banca Sebrasp, prova que está saindo do forno em 2023, tá? Tribunal de Justiça do Espírito Santo, se não me engano. Maravilha, galera. Olha só, meu maior defeito e minha maior qualidade, que é ser honesto, ser sincero. Essa aula de hoje, novamente, não é uma aula ao vivo. Como eu falei já na semana passada, eu estou viajando nesse momento, beleza? Então, para vocês não ficarem essas duas quintas-feiras sem aula, eu já deixei tudo organizadinho, tudo bonitinho para vocês, tá? O carinho que eu tenho por vocês, né? Então é melhor ter uma aula gravada do que não ter, concorda comigo? Maravilha, então hoje eu fiz a correção da prova, a gente vai fazer a correção da prova de analista judiciário do Tribunal de Justiça. Tribunal de Justiça é de Espírito Santo, Tribunal de Justiça mesmo. Maravilha, galera. Olha só, eu vou dar 5 segundinhos, porque como vocês já sabem, depois essa prova também vai fazer parte do nosso acervo lá de provas comentadas da Banca Sebrasp. Beleza? Então, 5 segundinhos de silêncio para facilitar a edição e depois a gente dá sequência aí. Salve, salve, galera! Vamos então à correção da prova de analista judiciário do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Vamos lá. A apropriação colonial das terras indígenas muitas vezes se iniciava com alguma alegação genérica de que os povos forrageadores... O que são povos forrageadores? São povos que ficam sempre em busca de recursos alimentares. Que esses povos viviam em estado de natureza. Para isso bastava só ter o recurso de alimentação lá. Achou lá a caça, a pesca, a fruta, enfim, né? Já seria suficiente. O que significava que eram considerados parte da terra, mas sem nenhum direito à sua propriedade. Gente, olha só, chama a atenção de vocês que aqui não está exatamente a opinião do autor do texto não, hein, galera? Tá? Então, repare só, era uma alegação, são elementos que eu acho importantes, uma alegação apenas genérica de que os povos forrageadores viviam em estado de natureza, o que significava que eram considerados parte da terra. Tá? Inclusive, o comentário que ele faz sobre essas pessoas que pensam dessa maneira é um comentário até crítico. Até porque ele fala, olha, a apropriação começava com uma alegação genérica de que esses povos viviam em estado de natureza. Uma alegação apenas genérica. Beleza? Mas sem nenhum direito à sua propriedade.
A base para o desalojamento, por sua vez, tinha como premissa a ideia de que os habitantes daquela terra não trabalhavam. Quer dizer, não é isso que o autor do texto pensa, não. Ele tá falando daquelas pessoas que pensavam assim. Ele está reproduzindo o pensamento. Olha lá, a base do pensamento dessas pessoas para desalojar esses povos, a base tinha como premissa a ideia de que os habitantes daquelas terras não trabalhavam. Então preste atenção, isso aqui não expressa a opinião do autor. Ele está reproduzindo a opinião de pessoas, certo? Que utilizavam esses argumentos, que utilizavam essas alegações. Tanto é que ele fala, olha, esse argumento remonta ao segundo tratado sobre o governo, quer dizer, retoma aquilo ali, tá? Puxa aquela visão, beleza? Então, o pensamento, né, que remonta ao segundo tratado sobre o governo, feito em 1690, John Locke, em que o autor defendia que os direitos da propriedade decorrem necessariamente do trabalho, né? E aí ele reproduz o pensamento do John Locke. Ao trabalhar a terra, o indivíduo mistura-se a trabalhar ela. Nesse sentido, a terra se torna, de certo modo, uma extensão do indivíduo. Os nativos preguiçosos, segundo os discípulos de Locke, ele não acha, eu chamo a atenção, o autor desse texto não acha que os nativos, que os indígenas, que aquelas pessoas autóctones, tá? Ele não acha que os indígenas, que essas pessoas eram preguiçosas. Ele está reproduzindo o pensamento do John Locke e dos seguidores do John Locke. Os nativos preguiçosos, segundo os discípulos de Locke, não faziam isso. Não eram, segundo os lockeanos, proprietários de terra que faziam melhorias, mas apenas usavam para atender às suas necessidades. Então, eles tinham, na visão desses seguidores de Locke, tá? Esses indígenas, esses nativos, eles não melhoravam a terra, eles só usavam a terra para tirar aquilo que era necessidade básica para a sobrevivência, com o mínimo de esforço. James Tully, uma autoridade em direitos indígenas, olha lá, agora o autor do texto está falando sobre James Tully. Repare, olha o tratamento como é que é diferente em relação a John Locke. Ele não elogia em momento nenhum John Locke, não elogia os seguidores de John Locke, muito pelo contrário. Fala sobre o tratado, né, segundo o tratado sobre o governo de John Locke, ele reproduz o pensamento do qual está muito claro que ele diverge. Quando ele já vai falar sobre James Tully, eu chamo a atenção de vocês que ele já fala lá, o James Tully é uma autoridade em direitos indígenas. Então, provavelmente, ele vai concordar com o James Tully, certo? Isso aí já deu indícios que ele vai concordar com o James Tully. Só que o James Tully, ele começa também, o autor do texto, reproduz um pensamento do James Tully, que por sua vez também está falando de outras pessoas. Porque quando ele vai falar sobre James Tully, ele fala o seguinte, olha, o James Tully aponta as implicações, as consequências, os efeitos históricos daquele pensamento que foi mencionado anteriormente. Tá? Que os nativos não queriam melhorar as terras, eles queriam apenas retirar das terras as suas necessidades básicas, com o mínimo de esforço. Certo? Ótimo. Então ele fala, olha, esse pensamento que foi exposto no parágrafo anterior, tá? Esse pensamento aqui, que está fazendo referência ao que, né, o que é concluído no parágrafo anterior, é que, olha só a consequência disso, que eles passaram a considerar vaga a terra usada para a caça e a coleta. E, olha só, se os povos aborígenes, que são os povos nativos, são aqueles povos autóctones, tentam submeter os europeus às suas leis e costumes, ou defender os territórios que durante milhares de anos tinham erroneamente pensado serem seus, repare, não é o pensamento do James Tully. O que o James Tully está falando, que isso é olha só a consequência que teve aquele pensamento exposto no parágrafo anterior. Olha a consequência disso. No parágrafo anterior foi dito o quê? Foi concluído que os nativos
na visão do John Locke e dos seus seguidores, viam a terra, né, o que os nativos não usavam a terra para melhorar a terra, para evoluir, para trabalhar na terra, mas sim para retirar o mínimo necessário para as suas sobrevivências, né, para as necessidades básicas, com o mínimo de esforço. Essa é a visão. Olha a consequência dessa visão. A consequência dessa visão é que se os povos tentam submeter os europeus às suas leis e costumes ou defender os territórios que durante milhares de anos tinham erroneamente, eles pensavam ser seus, eles estão criticando os nativos. Não, senhor nativo. Aquela terra que você pensava ser sua, aqueles territórios que você pensava que eram seus, não. O teu pensamento está errado. Então aí ele fala, são eles os nativos que violam o direito natural e podem ser punidos ou destruídos como animais selvagens. Veja bem, não é, o James Tully não acha isso. Ele está reproduzindo o pensamento que veio como consequência da visão exposta no primeiro parágrafo. É a leitura feita com muito cuidado. Da mesma forma, assim, seguindo essa mesma linha de raciocínio dessas pessoas que falam, seu nativo, essa terra aí que você pensa sua não é sua, não. E mais, se você agir assim, se você tentar impor isso, se você tentar defender, tentar submeter os europeus às suas leis e costumes, ou defender os territórios que durante milhares de anos tinham erroneamente pensado serem seus, se você tentar defender essas terras, esses territórios, vocês serão punidos ou destruídos como animais selvagens. E seguindo essa mesma linha, da mesma forma, o estereótipo do nativo indolente e despreocupado, levando uma vida sem ambições materiais, foi utilizado por milhares de conquistadores. Você vê claramente que não é nem o autor, nem o James Tully que pensam dessa maneira. Você vê que ele fala que esse estereótipo foi utilizado por milhares de conquistadores. Então ele está reproduzindo o que os conquistadores, administradores de latifúndios e funcionários coloniais europeus na Ásia, na África, usavam para estereotipar os nativos. Na América Latina e na Oceania, como pretexto para obrigar os povos nativos ao trabalho, como meios que iam desde a escravização pura e simples ao pagamento de taxas punitivas, corveias e servidão por dívida. Bom, então agora vamos às nossas questõezinhas. O texto mostra evasivas utilizadas por europeus para legitimar a apropriação colonial de terras indígenas. Sim, o que são evasivas? São raciocínios fugidios, raciocínios falsos, mentirosos, cuja finalidade é fazer com que a pessoa não veja a coisa pelo ângulo correto. Enganar. São raciocínios enganosos. Então, mostras evasivas são... Sim, mostra. Tanto é que lá no início do texto ele fala: a apropriação colonial das terras indígenas muitas vezes se inicia com alguma alegação genérica. Não é uma alegação efetiva, verdadeira, não. É uma alegação genérica. Tá legal? E ele passa o texto inteiro falando, olha aqui como é que os europeus dizem, o que os europeus dizem. Os europeus dizem que os povos nativos não querem trabalhar, não querem melhorar a terra, só querem extrair da terra aquele mínimo indispensável para sobreviver com o mínimo de esforço. Olha só, o estereótipo foi criado do nativo, que é indolente, despreocupado, levando uma vida sem ambições materiais. Então o texto passa o tempo inteiro mostrando evasivas, mostrando argumentos mentirosos, argumentos enganosos, argumentos fugidios, né, que se evadem, que fogem da realidade. Para quê? Para que eles pudessem invadir as terras que estavam sendo habitadas pelos nativos, tirar deles aquilo ali. Então, para legitimar justamente a apropriação colonial dessas terras indígenas, dessas terras desses nativos. É o que o texto fala o tempo inteiro. Eles usam argumentos falsos, mentirosos, enganosos, para justificar justamente a invasão dessas terras. Então, item 1, certo. Item 2.
O texto informa que antes da chegada dos europeus, as populações nativas dos territórios colonizados não trabalhavam. Não, pelo amor de Deus, gente. O texto não informa isso. O texto diz que isso era um argumento utilizado para aquelas pessoas. A base, olha lá, a base do argumento para o desalojamento tinha como premissa a ideia de que tinha como premissa a ideia de que os habitantes daquelas terras não trabalhavam. Não é isso que o texto não está dizendo que os habitantes, que os nativos não trabalhavam. O texto estava dizendo que esse era o argumento de que os nativos não trabalhavam, que era esse o argumento utilizado por quem queria se apropriar daquelas terras. Mas não que o autor pensasse dessa maneira, não. O texto não está informando que os caras não trabalhavam, que os nativos não trabalhavam. O texto está informando que aqueles europeus invadiam as terras com esse argumento de que os nativos não trabalhavam. Então, item 2, errado. Vamos lá? Item 3. O emprego do adjetivo preguiçosos revela uma opinião preconceituosa dos autores do texto a respeito da... Não, pelo amor de Deus. O autor do texto não acha isso. Tá? Quando ele fala os nativos preconceituosos, segundo os discípulos de Locke. Não são os autores. O autor do texto está reproduzindo a visão que os discípulos de Locke passavam sobre os nativos. Não que eles, autores, concordassem com aquilo, muito pelo contrário. Justamente o oposto. Então, cuidado. Tá? Existe uma diferença entre o que o autor fala e o que o autor reproduz de pensamento dos outros. E claramente nesse texto fica evidente que quando ele coloca o adjetivo preconceituosos, realmente qualificando nativos, mas isso não representa a opinião do autor do texto, ou dos autores do texto, mas sim uma reprodução do que pensavam os discípulos de Locke. Item 4. Vamos lá. O trecho: são eles que violam o direito natural e podem ser punidos ou destruídos como animais selvagens. Nossa, isso é coisa absurda. No penúltimo período, exprime a perspectiva de James Tully. Não, de jeito nenhum. O James Tully, na realidade, ele está reproduzindo o pensamento daquelas pessoas. Mesma coisa, né? Olha lá, o que eu falei. O James Tully, uma autoridade em direitos indígenas, aponta as implicações, quer dizer, as consequências, os efeitos históricos desse pensamento que foi, né, onde foi o pensamento expresso no final do primeiro parágrafo, certo? Sobretudo aqui dos discípulos de John Locke, né, que, repito, falavam que os nativos não tinham vontade de trabalhar, que os nativos só queriam tirar da terra o mínimo indispensável, apenas usavam as terras para atender às suas necessidades básicas com o mínimo de esforço. Como consequência desse raciocínio, como consequência desse pensamento, o John Tully aponta as implicações históricas desse pensamento. Mas quando ele aponta as implicações históricas desse pensamento, não é o que ele pensa. Ele está criticando isso. Certo? Ele está criticando. Então, quando ele fala, são eles que violam, não, isso é uma consequência. O James Tully, né, o autor, reproduz o pensamento do James Tully, que por sua vez está reproduzindo a consequência da visão que na época havia, e essa visão que naquela época havia como consequência daquele pensamento que veio dos seguidores de John Locke. Então, tanto é que ele fala, olha, ele aponta as implicações históricas desse pensamento. Repare, olha só essa frase. Quando ele aponta os resultados, ele fala assim, olha, não sou eu que penso isso não, isso aqui é o resultado daquele pensamento. Claro, ele é um grande defensor dos direitos, até porque é uma autoridade em direitos indígenas. Se ele é uma autoridade em direitos indígenas,
Como é que ele vai, esse item 4, são eles, os indígenas, os nativos, que violam o direito natural e podem ser punidos ou destruídos? Como é que poderia ser o pensamento dele? Isso iria em total oposição a isso aqui. Beleza? Infere-se do texto que seus autores corroboram a explicação de James Tully acerca do direito de propriedade aplicado às terras colonizadas. Sim. Tanto é que ele falou, quando esse parágrafo começa, James Tully, uma autoridade em direitos indígenas, tá? Você vê que ele começa elogiando e dizendo quem é o James Tully, e o James Tully, quando ele coloca, quando o autor do texto reproduz o pensamento do James Tully, e esse pensamento do James Tully aponta consequências de um pensamento errado dos seguidores do John Locke, fica muito na cara, fica muito evidente que os autores do texto corroboram, confirmam a explicação, concordam com a visão do James Tully, que é uma grande autoridade em direitos indígenas. Sim, o autor do texto está defendendo os direitos dos nativos, da mesma maneira que James Tully. Certo? Perfeito. Beleza, galera? Vamos lá. Questão número 6. Infere-se do primeiro parágrafo, especialmente por causa do emprego da forma verbal, defendia que John Locke desistiu de defender os direitos de propriedade. Gente, pelo amor de Deus, esse argumento remonta ao segundo tratado sobre o governo de John Locke, em que o autor defendia que os direitos de propriedade decorrem necessariamente do trabalho. Não, pera lá, tem sim, tem direito de trabalho sim. Ele não desiste de defender os direitos de propriedade. O que o John Locke, a visão, aliás, que de acordo com os autores do texto, seria uma visão inadequada, uma visão indevida, uma visão errada, é de que os direitos de propriedade provêm necessariamente do trabalho. Os autores do texto não concordam com isso. Tá? Os autores do texto têm uma outra visão de propriedade, dos direitos de propriedade. Certo? Mas o John Locke, ele não desistiu dos direitos de propriedade. Ele defende os direitos de propriedade o tempo inteiro. Tá? E ao defender, ele tira até os direitos nativos. Então esse seja errado, é absurdo, é muito pior. Questão número 7. No primeiro período do primeiro parágrafo, a forma pronominal sua, um pronome possessivo, tem como referente o termo povos forrageadores. Vamos lá. A apropriação colonial das terras indígenas muitas vezes se iniciava com alguma alegação genérica de que os povos forrageadores, né, que são aqueles povos que viviam sempre em busca de alimentos, né, de recursos alimentares, viviam em estado de natureza, o que significava que eram considerados parte da terra, mas sem nenhum direito à sua propriedade. É propriedade dos povos forrageadores ou seria propriedade da terra? O que significava que eles, povos forrageadores, que esses povos eram considerados parte da terra, mas mas sem nenhum direito à propriedade de quê? Da terra. Então o pronome possessivo sua aqui, na realidade, está se referindo à propriedade da terra. Beleza? Então, não está se referindo, não retoma povos, não tem como referente povos forrageadores, mas sim a palavra terra, propriedade da terra. Beleza? Questão bem legal, bem bacaninha, muito bem feito. Questão número 8. No trecho, se os povos aborígenes tentam submeter os europeus a suas leis e costumes, ou defender os territórios que, durante milhares de anos, tinham erroneamente pensado serem seus, o vocábulo que remete a povos aborígenes. Não remete a povos aborígenes. Está se referindo a territórios. Tá? Territórios os quais, durante milhares de anos, eles, povos
tá? Os povos aborígenes tinham erroneamente pensado que esses territórios eram seus. Então, o antecedente do pronome relativo não é povos aborígenes, mas sim os territórios. Tá? A submeter os europeus às suas leis e costumes ou defender os territórios, os quais os povos tinham erroneamente pensado serem esses territórios seus. Então, ele tem como antecedente os territórios e não povos aborígenes. Tá? Olha só, olha como é que fica bem claro isso. Substitua os territórios por áreas para defender as áreas. O que aconteceria? Quando eu substituo o antecedente, que é masculino e plural, territórios, por áreas, que é feminino e plural, o que aconteceria? Costumes ou defender as áreas, as quais, repare que o pronome relativo também passa a ser feminino e plural. Por quê? Porque o antecedente passaria a ser as áreas, que é feminino e plural. Logo, se o antecedente é os territórios, é os quais, que é masculino e plural. Por que eu substituo o que por os quais? Porque o antecedente é masculino e plural. Se o antecedente, em vez de os territórios, fosse as áreas, seria as quais. O que só confirma que esse pronome relativo, na realidade, ele está retomando o termo territórios e não o termo povos aborígenes. Questão número 9. A expressão da mesma forma, no último período do segundo parágrafo, reforça a continuidade da argumentação do período anterior. Sim, quando você olha lá no texto, o James Tully fala que uma consequência daquele pensamento dos seguidores do John Locke, tá? Que a consequência, né? É aquela visão de que os nativos viam a Terra, né, imaginavam, né, a Terra só como um elemento para suprir os recursos de alimentação, né, tendo o mínimo de esforço possível. Maravilha. Então, partindo desse pensamento, que o James Tully claramente acha errado, ele aponta as consequências disso. Aí a primeira consequência, a questão da terra. Se os povos aborígenes tentam submeter os europeus a essas leis e tal, e vão defender esses territórios, vão morrer. É o que ele está falando, ele tá ameaçando. Tá? Podem ser punidos ou destruídos como animais selvagens. Da mesma forma do pensamento dessas pessoas, não do James Tully, ele só estava reproduzindo, seguindo essa mesma linha de raciocínio, o estereótipo, olha lá, tudo negativo em relação ao nativo. Tudo negativo em relação ao aborígene. Da mesma forma, seguindo esse mesmo raciocínio, como outra consequência daquele pensamento do John Locke, repito, não é pensamento de James Tully, ele só está reproduzindo. Aí ele fala sobre o estereótipo do nativo indolente e despreocupado, que tem o nativo, o aborígene. Então, sim, da mesma forma, ele está seguindo ainda. É mais um argumento, tá? É mais um exemplo, melhor assim, é mais um exemplo que serve como recurso de argumentação para as consequências que são daquele pensamento exposto no final do primeiro parágrafo. Perfeito, corretíssimo. Item 10. No segundo parágrafo, o sentido do vocábulo nativos abrange a ideia de aborígenes, que está no primeiro período. Tá? Sim, aqui, quando está aqui. James Tully, uma autoridade em direitos indígenas, aponta as implicações históricas desse pensamento, né? Aí vem as consequências. Né? Considera-se vaga a terra usada para caça e coleta, e se os povos aborígenes são os povos nativos, são os povos autóctones. No final, para abrigar os povos, você poderia colocar aborígenes, nativos, mesma coisa, aqueles povos que são os primeiros que habitaram uma determinada região.
Então, os povos nativos da natureza que estão ali, foram aqueles primeiros que habitaram aquele espaço físico, aquele território. Aborígene, nativo, autóctone, também tem esse mesmo valor. E retoma, ele só para evitar, de repente, a repetição da palavra aborígenes, foi utilizar a palavra nativos, mas ele está retomando justamente. E a mesma ameaça que é feita aos povos aborígenes, de tentar submeter os europeus a leis e costumes deles e tal, que no final vão sofrer sanções horríveis e correm risco até de serem exterminados, né? Esses povos serem exterminados, eles, além de tudo, ainda tinham que sofrer, ainda sofriam essa imputação de um estereótipo. Então ele está falando sobre os mesmos grupos. Tá? E outra palavra que ele poderia ter usado, certo? É a palavra autóctone. Mas são todos eles no mesmo campo semântico e estão se referindo aos mesmos grupos, que são os grupos nativos, são os grupos que são originários daquela terra. Então, item 10, perfeito, item 10, certo. Item 11. Esse aqui é muito maldoso, porque o que acontece? Quando o autor do texto fala lá, né, você vê que ele claramente discorda, o autor do texto, os autores, estão falando sobre o pensamento do James Tully, a quem eles gostam de falar de uma forma positiva, né? Ele fala em autoridade em direitos indígenas, então eles estão falando com respeito ao James Tully. E o James Tully, né, começa a exprimir consequências que são consequências nefastas, muito ruins, do pensamento daqueles seguidores do John Locke que foi exposto no período anterior. Só que quando ele fala assim, aponta as implicações, essas implicações, que são, a palavra implicações significa consequências, as consequências daquele pensamento, os resultados, os efeitos daqueles pensamentos. Por causa daqueles pensamentos, surgiram vários outros pensamentos, várias outras ações. Então ele está expondo aí as ações, os pensamentos, a imputação dessa visão de que o indígena seria indolente, despreocupado. Então, isso tudo isso tudo é consequência daquele pensamento lá atrás. Então ele está apenas reproduzindo. Esses pensamentos são ruins? São. Esses pensamentos são impertinentes? São. Concordo. Só que a palavra que foi de implicações não significa a mesma coisa que impertinência. As implicações poderiam ser positivas, no caso são totalmente impertinentes, são totalmente negativas. Mas você pode ter implicações positivas. Se você tem uma atitude positiva, a consequência daquela atitude, a implicação daquela atitude pode ser positiva. No caso, como o pensamento era errado, ruim, negativo, as consequências, as implicações foram negativas, foram impertinentes. Mas as duas palavras, implicações e impertinências, não têm o mesmo significado. São significados diferentes. Tá? Implicações com as mesmas consequências. Com os mesmos efeitos. Tá? Item 11, errado. Item 12. No último período do segundo parágrafo, a oração para obrigar os povos nativos ao trabalho funciona como um complemento de pretexto. Olha só, o estereótipo do nativo, olha que coisa horrível, cara. O estereótipo do nativo indolente e despreocupado foi utilizado como pretexto para isso, um pretexto para alguma coisa, como desculpa para alguma coisa. Tá legal? Então essa oração aqui está sim completando a ideia da palavra pretexto. Pretexto para. Tá? Até uma questão da regência nominal, o substantivo. A palavra substantivo pretexto realmente rege a preposição para. E essa oração inteira aqui é um complemento da palavra pretexto. Item 12. Certo? Então, um pretexto é uma desculpa para você agir de uma determinada maneira. Beleza? Item 13.
Questão, acho que a mais simples de todas da prova. No último período do segundo parágrafo, o termo europeus concorda com milhares. Olha só. Foi utilizado por milhares de conquistadores, administradores administradores de latifúndios e funcionários coloniais europeus. Tá? Cara, europeus aqui está concordando com funcionários. São funcionários coloniais europeus. Esses dois adjetivos, coloniais e europeus, esses dois adjetivos, na realidade, estão qualificando a palavra funcionários e não milhares. Não são milhares europeus, são funcionários europeus. Então, na realidade, ele concorda com funcionários. Até porque, se em vez de funcionários, milhares de funcionárias, seria milhares de funcionárias europeias. Então, na realidade, europeus concordam com funcionários. Item 13. Errado. Item 14, um itemzinho de crase. Vamos lá. No trecho, os povos aborígenes tentam submeter os europeus a suas leis. Quem submete alguém, está submetendo alguém, objeto direto, a alguma coisa. E ele está usando somente a preposição a, por duas motivos. Primeiro, que suas leis começam com o pronome possessivo. E antes de pronome possessivo, o uso do artigo, a inserção do artigo é opcional. Você não é obrigado a usar o artigo. Tá legal? E o artigo tem que ser o artigo as. Beleza? Então, quem submete alguém a alguma coisa. A preposição a, essa preposição a é obrigatória, é da regência. Ela é obrigatória. O artigo as é facultativo. Primeiro, porque eu estou usando o pronome possessivo. E segundo, porque é muito comum realmente nós não usarmos o artigo antes de substantivos no plural. Beleza. Ou seja, eu poderia usar tão somente a preposição, como estava escrito aqui no texto, tão somente a preposição a, ou preposição a mais o artigo as, o que daria as com crase. Lembrando que o artigo tem que acompanhar gênero e número substantivo. Se eu tivesse que usar o artigo, teria que ser o artigo as suas leis. Sendo que a preposição a é obrigatória. Ou seja, ou eu usaria a preposição a, só a preposição a, ou preposição as com crase. Agora, vamos lá. O que ele fala? Que a inserção do sinal indicativo de crase no vocábulo a resultaria em incorreção gramatical. Sim, por que ele está falando? Olha só. Isso aqui, a com crase, seria preposição a mais artigo a. Como é que eu posso colocar o artigo a no singular antes de uma expressão no plural? Isso é um erro grosseiro. Fica errado. E justamente o que ele fala. Resultaria em quê? Em incorreção. Então o comentário está certo. Se você colocar a com crase, a frase vai ficar errada. Ou seja, se a frase vai ficar errada é porque realmente vai resultar em incorreção gramatical. Então muita atenção, galera. Muita atenção. Porque você pode dançar numa questão por conta de distração. Muita atenção. Ele propõe colocar um a com crase antes de suas leis. A puro, a com crase, não é as. Se fosse as com crase, estaria certo. Mas ele propõe colocar a com crase. A frase estaria certa. Deixa isso bem claro. O comentário, por sua vez, estaria errado. Porque ele fala em incorreção gramatical. Legal? Então, atenção. Então, se você colocar a com crase, qual é a consequência? O período vai ficar errado. Certo? Se o período vai ficar errado, vai resultar em incorreção? Sim. Então, o comentário está certo. Por quê? Porque a frase resultou em incorreção gramatical, em erro. Outra questão que fala em prejudicar a correção gramatical e a coerência das ideias. Tá? Então, olha só, essa questão também é muito legal. Esse argumento, vamos lá, a substituição de remonta ao por remonta ao. Legal? Maravilha. Vamos lá. Quando ele fala esse argumento remonta ao tratado, é porque ele está remetendo àquele tratado. Ele está fazendo referência àquele tratado. Ele está bebendo daquela informação presente no segundo tratado sobre o governo. Então, o verbo remontar
ele é transitivo e indireto, regendo a preposição a, nesse sentido de remeter, de fazer remissão, de fazer referência a alguma coisa, de referir-se a alguma coisa. De referir-se a alguma coisa. Se ele substitui ao por o, transformando o verbo remontar num verbo transitivo direto, não vai fazer sentido. Ele vai remontar o segundo tratado primeiro. Tá? Não faz sentido. Porque o verbo remontar seria montar novamente. Seria incoerente em relação ao contexto. E gerando incoerência, lógico que o sentido do verbo remontar nesse contexto tem que ser nesse sentido de remeter, de fazer remissão, de fazer referência. Então, gera incoerência, gera erro gramatical, porque, obviamente, se ele quer que a frase tenha um determinado sentido, ele tem que obedecer à regência daquele sentido que ele deseja impor àquela frase. A partir do momento que ele altera a regência, você acaba gerando incoerência, prejudica a correção, porque o verbo passa a ter um sentido que não faz sentido, passa a ter uma ideia, passa um valor que não faz mais sentido, que não é coerente com o texto, tá? E aí gera erro de regência. Só agora, mais uma vez, a mesma coisa que aconteceu no item 14, acontece no item 15. Se você substituir um pelo outro, prejudica a correção gramatical? Sim. Prejudica a coerência? Obviamente que sim. Tá? Então, o item está correto gramaticalmente. Tá? Beleza, galera? Só apaguei aqui um segundinho, mas já estamos voltando, porque a canetinha parou de funcionar um segundo, mas voltou. Então, o comentário, mais uma vez, está certo. Tá? Por quê? Porque gera prejuízo gramatical e gera prejuízo para a coerência das ideias originais do texto. Maravilha, pessoal? Ótimo! E a última questãozinha é uma proposta de reescrita desta frase aqui. Só que a primeira análise que nós temos que fazer qual é? É uma análise gramatical. Se gramaticalmente o comentário estiver errado, estiver incorreto, já acaba o item. Então vamos lá. Olha lá. A correção gramatical e a coerência das ideias do quarto período do texto seriam preservados caso ele fosse reescrito da seguinte maneira. Aí começa a reescrita. Tá? O sujeito mistura seu trabalho. Vamos para a primeira análise, é saber se essa frase está correta gramaticalmente. O sujeito mistura seu trabalho. Quem mistura alguma coisa a outra. Está misturando o trabalho a quê? Então a preposição a existe, mais o artigo a de a terra. Mistura seu trabalho, se em vez de terra, mistura seu trabalho ao campo. Crase, perfeito. Quando a cultiva, esse pronome oblíquo a se refere à palavra terra. E como o verbo cultivar é transitivo direto, quem cultiva alguma coisa, ele é um verbo transitivo direto, o complemento dele tem que ser objeto direto. E o objeto direto tem que ser substituído por o a ou os as. No caso, o pronome oblíquo a, porque o antecedente dele é a terra. Então ele está remetendo, ele está retomando o termo terra. Ele remonta ao termo terra, olha lá, aproveitando até a questão anterior. E assim, dessa forma, tá? Ela, a terra, pronome ela agora também está se referindo à terra, passa a ser uma parte dele, que é sujeito. Tá? Ela passa a ser entre ela, que é o pronome, e o verbo entre ela, que está exercendo a função de sujeito, e o verbo tem uma expressão adverbial que está entre vírgulas. Perfeito. E a mesma coisa, e assim, dessa forma, portanto, tá? O conector tá? Veio parar entre a conjunção e a sequência da frase, por isso o emprego das vírgulas. Está tudo correto. E um detalhe, o sujeito mistura seu trabalho à terra quando a cultiva. E eu tenho duas orações ligadas pela conjunção e, em que o sujeito da primeira é o sujeito, né? O sujeito da oração é, coincidentemente, a expressão o sujeito, tá? E o sujeito da segunda é o pronome ela. Então tem duas orações ligadas pela conjunção e com sujeitos diferentes. O emprego dessa vírgula também é perfeito. Por exemplo, a conjunção e ficou entre duas vírgulas. Não tem problema. Por quê? Porque uma vírgula se justifica por um motivo, que é o fato de separar orações com sujeitos diferentes.
E a segunda vírgula, essa segunda vírgula, então a vírgula antes é para separar orações com sujeitos diferentes. E a segunda vírgula é para quê? É para isolar a expressão assim. Ela passa a ser. Bom, gramaticalmente está correto. Agora eu tenho que fazer uma segunda análise. Qual é a segunda análise? É ver se mantém o sentido original. Vamos lá. Ao trabalhar a terra, ao da ideia de tempo. Quando trabalha a terra, o indivíduo mistura. O indivíduo é sinônimo do sujeito. O indivíduo, o sujeito, a pessoa. Certo? Olha lá. O sujeito mistura seu trabalho à terra. Ao trabalhar a terra, quando trabalha a terra, olha lá, quando trabalha a terra, ambos estabelecem ideia de tempo. Maravilha. Aí ele substitui o verbo cultivar pelo verbo trabalhar. Ao cultivar a terra, ao trabalhar a terra. Beleza? Maravilha. Como ele inverteu a ordem das orações, a palavra terra veio parar na primeira oração. Então, para não repetir a palavra terra, o que ele fez? O indivíduo mistura seu trabalho, mistura, aqui, ó, quando ele fala, aqui, o sujeito, o indivíduo mistura seu trabalho à terra, mistura. Só que a palavra terra, como já tinha aparecido, ele substitui pelo pronome ela. E, obviamente, não pode ter crase. Aliás, eu nem precisava ter feito essa análise, né? Porque essa frase aqui é a frase original do verbo. Mas a ideia é a mesma. Ao da ideia de tempo, certo? O indivíduo mistura seu trabalho a ela, mantém esse mesmo sentido. O sujeito mistura seu trabalho à terra, da ideia, ao e quando dão ideia de tempo. Nesse sentido, ele substituiu por assim, manteve a ideia. A terra se torna, de certo modo, a terra passa a ser, se torna e passa a ser, ambos estabelecem a ideia de mudança de estado. A terra era de uma maneira, passa a ser de outra, se torna de outra maneira. Uma extensão do indivíduo, uma parte dele, indivíduo, uma parte dele, sujeito. Então, gramaticalmente está certo e o sentido original é totalmente conservado. Então, é totalmente preservado. Certo? Fizemos aí várias análises nessa prova, nessa frase, e vimos que mantém a correção e o sentido original. Valeu, galerinha! Então, encerramos a correção de mais uma provinha da nossa banca Sebrasp. Falou, pessoal! Um grande abraço para todos e até a próxima. Pessoal, maravilha. Então, né, encerramos aqui a nossa live. Né, espero que vocês tenham aproveitado bastante aí a correção dessa prova, com a correção, uma prova bonita, muito bem feita. Sebrasp, né, faz umas provas maravilhosas, certo? Agora, o que é melhor? Semana que vem estaremos juntos, ao vivo, novamente, a partir de quinta-feira. Tá? Então, estou retornando de viagem, mas não deixei nenhum buraco aí com vocês. Deixei tudo bonitinho, arrumadinho, prontinho, para que vocês não perdessem nenhuma aula. Valeu, galera. Muito obrigado por tudo. Um grande abraço para todos e até a próxima. Olá, pessoal. Aqui é o William Douglas, juiz federal, professor e escritor. Também conhecido por muita gente aí carinhosamente como guru dos concursos, e eu estou aqui para falar sobre concurso. Eu tenho o privilégio de conhecer vários dos melhores professores de língua portuguesa desse país. Tá? Essa convivência de concurso, de editora ímpetus, de convívio com associações de concurseiros, de viagem, eu realmente sou um privilegiado. E dentre os melhores professores do país, nós temos um cara chamado Rosenthal. Olha, Marcelo Rosenthal é o cara, tá? Vocês realmente vão estar nas mãos dele com um dos melhores professores do país, alguém que eu confio, alguém que você pode ter certeza que vai fazer você chegar muito longe. Meu nome é Rodrigo Nunes, comecei a estudar para concurso público em 2008, eu era analista de sistema, trabalhava com desenvolvimento de software e em determinado momento eu cansei da atividade privada e tentei buscar o sonho aí de ser policial, né? Escolhi essa carreira, que é uma carreira que eu sempre fui apaixonado, e decidi estudar para os concursos da área policial, aí, especificamente para a Polícia Rodoviária Federal. E quando eu comecei a estudar, uma das grandes dificuldades que eu tive foi na matéria de língua portuguesa.
eu tinha uma dificuldade absurda com interpretação, com sintaxe, com morfologia, e eu acredito que essa seja a dificuldade da maioria dos candidatos aí, uma das principais dificuldades que o candidato tem quando começa a estudar. Desde então eu busquei vários e vários professores para tentar aprender essa disciplina, até que eu encontrei um professor chamado Marcelo Rosenthal, que finalmente conseguiu me fazer entender o português, me ensinou efetivamente como é que eu começo a fazer uma questão, como eu começo qual é o ponto de partida para você resolver uma questão de português, e me ajudou bastante. Depois que eu fiz o curso com ele, que eu estudei com ele efetivamente, eu consegui passar no concurso da Polícia Civil, do Tribunal Regional do Trabalho, da Polícia Rodoviária Federal, onde eu exerço minhas atividades hoje, uma atividade brilhante, eu sou apaixonado. E é isso, Marcelo Rosenthal foi fundamental na minha aprovação, me ajudou bastante, e eu sou agradecido, um grande abraço para ele. Oi pessoal, meu nome é Ana, eu sou servidora aqui do TRT do Rio. Eu queria falar para vocês como eu sou agradecida ao professor Marcelo Rosenthal, de português. Em 2004, foi a primeira vez que eu fui aluna dele, e preparatório para o TRT de uma forma muito rápida. Eu aprendi o português, fiz o concurso, fui aprovada, e sou servidora do TRT desde então. Eu recomendo muito o curso do professor Marcelo, principalmente da forma como ele dá as suas aulas. Os exemplos que ele usa, a forma da didática dele, a gente não esquece. Já são 14 anos, desde a primeira vez que eu fui aluna dele, e eu consigo me lembrar ainda dos exemplos em sala de aula que ele dava. Então, eu digo para vocês que é um professor de qualidade, é um professor que, de uma maneira muito tranquila, às vezes engraçada, nos passa todo o conteúdo que a gente precisa para tirarmos uma boa nota na prova de português nos concursos. Então, eu recomendo. Já fui aluna dele depois em alguns cursos online, e são tão bons quanto o curso presencial. Então, eu digo a vocês, boa sorte. Estudem português, sim, dá para aprender. Eu aprendi. Então, todo mundo pode aprender. E o professor Marcelo Rosenthal está aqui para isso, para ajudar a gente a fixar o português. Como ele mesmo diz, ele está ali para ensinar a gente a colocar o X no lugar certo na hora da prova. Estou vindo aqui para deixar o meu relato com relação à experiência que eu tive com o curso de língua portuguesa do professor Marcelo Rosenthal. Eu sempre fui um aluno que tive muita dificuldade com a disciplina de língua portuguesa, sempre foi uma pedra no meu sapato, assim como eu acho que é a pedra no sapato de muitos alunos concurseiros aí que estão nessa vida de concurso público. Eu prestei o concurso para o TRT da primeira região, Rio de Janeiro, consegui gabaritar toda a parte de português, continuo estudando, não parei, ainda sou aluno do professor Marcelo, só que hoje, além de aluno, eu sou colega de trabalho dele no TRT, e queria aqui deixar o meu agradecimento e o meu abraço para o professor Marcelo Rosenthal. Olá, meu nome é Rodrigo, eu sou analista administrativo do IBAMA, e eu vou contar um pouco sobre a minha história no mundo dos concursos. Eu iniciei minha preparação de forma mais séria no ano de 2011, e como a maioria dos concurseiros, eu me dei muito mal no início. Eu reprovei em todos os concursos que eu tentei, até que no final do ano de 2012 eu conheci os professores Marcelo Marcos e Rodrigo Menezes, e com eles uma série de ótimos professores, entre eles o professor Marcelo Rosenthal, de português. O professor Marcelo tem uma forma que eu considero muito correta de trabalhar a matéria. Ele trabalha tanto a questão da gramática quanto a questão de interpretação e leva as duas lado a lado. E eu tinha um pouco de dificuldade nessa disciplina em concurso e não vinha me dando muito bem nos concursos que eu tentava. Naquele ano em especial, final de 2012 para 2013, houve uma série de concursos e foi o ano em que eu mais fui aprovado em concurso, e eu me dediquei muito à disciplina de português. Eu corrigi muitas provas com o professor Marcelo Rosenthal, eu virei muitas madrugadas estudando português com ele. E tinha um concurso em especial que eu queria muito ser aprovado aquele ano, que era o concurso do MPU, e o professor Marcelo, nas vésperas do concurso, em uma revisão, ele conseguiu acertar diversas questões que vieram a cair, e eu fui muito bem naquela prova, eu fui aprovado, eu tomei posse no MPU, cheguei a ser servidor, e com grande contribuição do professor Marcelo Rosenthal, eu sou muito grato a ele. Eu recomendo a todo mundo que está para fazer concurso que não deixe o português de lado, estudem, porque português é uma das bases mais importantes para o concurso, ela embasa a interpretação de textos para as demais disciplinas. Então, quem vai fazer concurso, dediquem-se ao português, escolha um professor bom, como o professor Marcelo Rosenthal, que facilita muito a sua caminhada, facilita muito a sua aprovação, que é o objetivo de todo mundo que inicia o concurso público. Boa sorte a todos.